Bom, agora a gente vai para um assunto vasto. Banheiro. Banheiro tem uma série de repercussões na casa, tem uma série de conceitos que mudaram muito do século passado para esse, né? Então, quando você pensava em banheiro antigamente, o que vinha à cabeça do projeto? Infelizmente eu vou ter que riscar, a gente está sem câmera, quem está em casa não vai ver muitos desenhos que eu estou fazendo. Então, até eu ter tempo de ir lá comprar uma nova webcam, a gente vai conviver com esse probleminha. GoPro. GoPro. Que é isso? Tá transformado no GoPro, velho. A máquina, aquela máquina GoPro, que o esportista geralmente usa. Sim, filho, não é só que eu tenho que ir na rua atrás de um. Estudar e dormir aqui. Nossa, não dá aí mesmo. Faço não. Não falou que é só o tempo de ir na rua? Não. Vai comprar uma webcam comum, moço. Pegar porque você tem que é isso? Tô pedindo agora. Em 4K, vai sair tudo. Bora pro desenho que a aula tá gravando na casa. Tem mais interessante. Ele quer falar de banheiro, da GoPro, não. Você tá cuidando nada. Vai sair tudo então aí, O que era comum antigamente, quase tudo quando banheiro que eu chego nas residências, inclusive nos apartamentos de plano piloto, que foram da época do modernismo, que tinha todo um critério para o arquiteto projetar no plano piloto, que hoje em dia é tudo tombado, né? Mas o que eu encontrava? Um banheirão quadrado. Esse banheirão quadrado normalmente tinha um outro boxzão quadrado dentro dele. E aí, de um lado, a gente encontrava um vaso. E aí não vou desenhar um vaso moderno, não. Vou botar esse vasozinho que vocês desenham aí. Esse que hoje em dia é só de banheiro de empregado. Com caixa popular, ainda por cima. Esse aí que vocês botam nos projetos de vocês, né? Que eu tenho visto. E aí, aquela piazinha também famigerada, aquela de coluna, né? Uma torneirinha de vermelho aqui em cima dele. O espelhinho em cima, na verdade é a farmacinha, né? Aquele armáriozinho de plástico com aquele espelhozinho que às vezes era até de acrílico, né? Isso aqui era o banheiro no momento, era o que eu tinha. E o homem contemporâneo não exigia mais do que isso. As pessoas que eram mais abastadas, elas tinham direito a um bidê, né? Além disso. Aí também era aquele modelão bem só que o que acontece? Você abria a porta, a primeira coisa que você dava de cara era o vaso, era o bidê. Segunda coisa, você chegava aqui na visão também do espaço, você já recebia uma quina na sua cara, que é uma coisa super desagradável no projeto de banheiro. Além de ser perigoso, né? É desagradável visualmente, é feio, muito feio. E é perigoso porque é uma quina. Você vai lá, imagina a velhinha, vai lá, escorrega num piso escorregadio, mete a testa aqui, parte o cérebro no meio, está uma puta assim. Era o dia dela. Era o dia dela. Mesma coisa se você tivesse uma bancada, né? Não era todo banheiro que era assim, não. Tinha também alguns banheiros que tinham virado para entrar um bancadão assim. E aí você abria a porta muitas delas assim no meio. Chique pra caramba era antigamente. Aí fazia assim, ó. E aí vinha o vaso pra cá, o vaso normalmente levava entronchado, apertado junto com a cuba, né? E aí você abria a porta, a primeira coisa que você via, ó, a mesma quina que a velhinha gostava de partir o cérebro no meio. Isso daqui é um indicativo de perigo. Outra coisa que era comum, que é assim, ó. Assim, na década de 80 pegava essa quininha aqui e fazia isso. Como se não tivesse a mesma quina até chega, né? Uma olhadazinha. Isso. Ao invés de você cortar a testa da velhinha, ela morre só na pancada, né? Porque a quina continua isso. Pelo menos ela pode tomar comida, pô. Acho que não consegue ficar aberto, né? O buraco fica fechadinho no cérebro, né? Não, tudo bem. Cada um escolhe como quer morrer, né? Mas sabe outra coisa que era mais comum ainda? A cuba oval. Fala se não é a cuba oval era o que reinava na década de 80. Todos vocês já conviveram que passaram a infância lavando a mão no banheiro com a cuba oval. E além de ser oval, era assim, ó. As bancadas eram assim e toda a pia era aqui embaixo, ó. Não é assim? A maioria de vocês viram? Só os mais abastados aí, já reformados banheiros, que já mudaram de vida. Estou falando lá para trás, na infância. E aquela torneirinha que assim faz assim, né? Isso aí, cada minuto. Tipo isso. A minha é aquela antiga.
eu quero desse jeito aí. Gente, nós mudamos um pouquinho os parâmetros. Vamos começar a ver algumas coisas que estão diferentes nos banheiros contemporâneos e algumas coisas que a gente precisa observar nos projetos contemporâneos. Posição do vaso. Gente, a primeira coisa que a gente tem que ter cuidado ao acessar o banheiro, a gente nunca pode abrir a porta dando de cara para os vasos. É um erro estético, é um erro funcional também, tá bom? Então é muito desagradável proporcionar esse tipo de visão. Deixa eu ver outra coisa aqui. Bancada. Bordas da banheira ou do box de chuveiro não devem apresentar pontas pontiagudas, especialmente se elas estão viradas para a circulação e para o acesso, porque elas são zonas de alta periculosidade no trânsito e o acesso ao banheiro. Se você tem pessoas que têm, mais cedo ou mais tarde vamos remeter, pessoas que têm dificuldade de locomoção dentro de casa, o piso, talvez o mais ideal para sempre, não seja aquele polido, porque ele vai ser escorregadio, alguém pode tomar uma queda. Lembra lá da velhinha que parte o cérebro no meio? Então ela pode pisar no novo desse porcelanato. A gente vai ver se não é melhor um piso rústico, de repente, tá? Nos banheiros para deficientes, precisa ser piso não só rústico, anti-derrapante mesmo, porque aí não vai dar aquele escorregada na rodinha lá, ok? Do cadeirante. Esse banheiro é um desastre. Deixa eu ver o que mais. O piso tem que ser desnivelado. Tá? Gente, sabe o que vocês vão encontrar? Ele desnivelado para baixo, tá? Ele é mais baixo do que o nível da casa. Só que a gente não precisa desse detalhe no layout que vocês vão me apresentar, né? Só para efeito de conhecimento. Muitos dos banheiros que convêm em apartamentos, ao invés de ser para baixo, vocês vão ver que eles são para cima. É elevado o piso do banheiro. Então isso daí é porque normalmente você não fez a previsão de ter uma instalação de esgoto, não pode mexer no esgoto pela casa do vizinho de baixo, aí você levanta para botar o esgoto dentro do seu apartamento. Isso aí está transitando entre uma impossibilidade e um erro de projeto. Tá? Eu considero erro de projeto. E o piso tem que ter inclinação em direção ao ralo. Parece ser bobagem isso, gente, mas metade dos apartamentos novos que foram entregues nesta década, eles não têm inclinação caindo na direção do ralo. Os arquitetos não indicam ou os construtores não fazem. Não sei o que está acontecendo tanto. O último que eu reformei em Águas Claras, o arquiteto não indicou, porque eu abri todo o projeto em detalhamento de paginação de piso, de cerâmica, de louça e tudo, e quando eu olho lá, não tinha inclinação, tinha somente o desnível. Eu trabalhava numa empresa, né? Acabou, uma vez eu estava numa obra, aí o cara foi para receber o apartamento dele. Aí quando chegou, era um senhor já. Aí ele chegou com um cabo de vassoura e com um balde, né? Aí eu fui para ele, né? Vocês são muito fazer aqui, né? Beleza? Ou ele sabe, ele foi bem no pouquinho. Cada um batendo com um cabo de vassoura para ver se estava. solta. Aí tá, aí beleza, ele foi. Aí não, deixa eu mandar, né? Fui na pintura todinha, verificar a pintura. Eu falei, caraca, que bem chato. Aí passou um pouco, ele encheu o balde e saiu jogando. Foi nos banheiros e jogando pra ver se a água. Caraca! Deixa esperto, tá no velho já. Agora meu presidente, eu posso Todo mundo deveria fazer isso. Vou ligar a próxima vez já sei quando eu vou comprar. Você sabe a diferença entre ralo sifonado e ralo comum? Sifonado? Sifonado é simplesmente o fato dele ter uma estrutura de refluxo de água onde o gás não volta, não dá mau cheiro. Isso que se chama sifão. Sifão é uma estrutura que não dá retorno do gás porque tem água no meio do trânsito e impede que o gás volte. Tá? Toda estrutura de esgoto que tem comunicação com esgoto, com água servida, tem que ter. Oi? A caixa de esgoto lá da pia. A caixa de esgoto lá da pia, nem necessariamente ela tem uma estrutura dela, né? Que vai fazer evitar um retorno. Ela não tem sifão. A pia que tem. Você começa a falar, não precisava falar. A caixa de gordura que fala. Gente, agora falar de banheiro. Olha só, pias antigamente, desculpa, bancada ficava 90 de altura. Hoje é mais comum ter 70, 80, por quê? As cubas hoje em dia é mais comum que elas sejam de apoio do que as de embutir que a gente tinha antigamente. Por que as de apoio tomaram no mercado em vez das de embutir? A gente está vendo aqui nessa bancada aqui de madeira.
Olha onde está a cuba. E olha o detalhe, vou fazer um corte aqui para entender. Isso aqui é o que havia nos projetos antigamente. Hoje em dia, a gente tem isso aqui, ó, apoio. Qual é a grande vantagem da cuba de apoio? A primeira, a bancada pode ser mais baixo, dando acessibilidade a pessoas que têm dificuldade de locomoção e até para crianças também. Segundo, a área útil a ser utilizada pela cuba é muito menor. Eu só preciso de 10 centímetros para colocar a área do furo. Eu não preciso de mais do que isso para colocar uma bancada, para colocar uma cuba. No sistema antigo, que era a cuba de embutir, a gente tinha que colocar 5 centímetros no meio, no mínimo para frente, 5 centímetros a 10 para trás, de acordo com o modelo de torneira, só que a gente pedia 15. E uma cuba pequenininha, ela tem em torno de 35. O mínimo que eu podia ter de bancada era 45, 50. Então a bancada pequena ia ter uns 50. E ela chegava a ter 60 de profundidade antigamente. Hoje em dia você pode fazer uma bancada com 30, 40 que você consegue de acordo com o modelo. Aí você fala, mas não fica feio ficar com a ponta da cuba pendurada para fora da bancada? Faz o teste. Eu projeto muito com ela para fora porque eu acho bonito. A do meu escritório, ela tem a cuba para fora, por dois motivos. Porque eu acho bonito e porque o espaço lá não comportava uma solução diferente disso. Então é comum esse tipo de solução contemporaneamente, tá? Muito embora, quando a gente tem uma casa do tamanho da que vocês estão projetando, não precisa fazer esse apertamento de bancada, né? Vocês têm áreas folgadas, livres, então é muito melhor proporcionar que a dona desta casa possa ter vários acessórios de beleza, sei lá, outros materiais para uso diário em cima da bancada, um secador de cabelo, sei lá, os apetrechos dela, do que você está reduzindo a bancada toda, tá? Outra coisa, duas coisas a considerar, não sei onde é que está aqui no slide, não vou falar porque me veio à mente e é bom que vocês levem em consideração, porque esses slides também são antigos. As portas de banheiro, até pouco tempo, e eu, a última aula gravada que eu tenho lá, eu falava desse jeito. Se você usa a porta grande de banheiro, você está desperdiçando espaço. Então as portas de banheiro normalmente são menores. Porém, atualmente a gente preconiza a acessibilidade. As portas de banheiro, enquanto puderem ser de 80, já vão favorecer que o cadeirante consiga chegar naquele banheiro em qualquer época. Então, se sua casa suporta, por que não trabalhar os banheiros com 80? Okay? Agora, se sua casa é pequena, um apartamento, então pensa duas vezes, deixa um banheiro, de repente, com acessibilidade, todos os outros com porta de 60, que é o comum para o banheiro. Tá? Outra coisa, a bancada, gente, é o lugar para se ver ao chegar no banheiro. Se você puder ter uma escolha consciente, o que é melhor botar ou abrir a porta? Prefiro a bancada. Não que seja feio ter uma banheira que tem, por exemplo, um box, desde que esse box não tenha uma quina virada na entrada, que é desagradável visualmente, também é perigoso funcionalmente falando. Tá? Mas a gente só evita o vaso, as demais coisas são boas, mas costuma ser melhor a bancada. Até porque em cima da bancada do banheiro é onde tem toda a decoração, onde tem todos os elementos visuais mais interessantes, como o próprio espelho, inclusive. Tá? Cuidado que os fabricantes, eles dizem nomes diferentes para a gente, tá? E eles confundem a gente. Inclusive o vendedor que está lá na loja, ele também confunde tudo isso. Para vocês entenderem bem, ó, deixa eu botar aqui. Cuba de semi-encaixe, cuba de apoio, cuba de apoio, cuba de sobrepor, cuba de embutir. Vamos diferenciar? Vou desenhar aqui. Felizmente quem está em casa não vai ver esses cortezinhos. Olha só, apoio, já está aqui desenhado. Sobrepor fica com a bordinha para fora da bancada. Embutir, ela é toda para debaixo, você sabe o buraco do granito. E a semi-encaixe, ela tem um pedaço para dentro e um pedaço para fora. E muitas vezes esse pedaço para fora não é só na vertical, não. Ela tem um pedaço para fora, para frente. E ela fica pendurada assim para fora da bancada, tá? Certo?
Quando a gente modifica essas cubas, a gente tem que se preocupar com a torneira também. Tem que passar a usar bica alta e bica baixa. Todas as de apoio e as que são de semi-encaixe precisam de bica alta. Os outros modelos precisam de bica baixa. Vou entrar muito nesse detalhe não, porque eu não vou cobrar detalhe de posicionamento de torneira para vocês. Não estamos fazendo exatamente o projeto anteriores. Isso é uma coisa que antigamente era novidade, hoje já não é mais, a própria cuba funcionando em bancada. A gente vai perceber que com a tecnologia contemporânea a gente ficou cada vez mais comum, ao invés de só ficar trabalhando com granito, com os materiais tradicionais, os porcelanatos hoje em dia imitam tudo, né? E criam uma nova frente de serviço para a arquitetura de interiores, que são as porcelanatarias, que não tem uma marmoraria que pega o mármore e faz com bancada, cuba, o que você quiser. As porcelanatarias pegam porcelanato e faz o que você quiser, faz bancada de porcelanato, faz painel de TV de porcelanato, faz tudo, tá? Então é bom saber disso daí. Aí as cubancadas, por exemplo, elas se tornaram mais comuns em porcelanato. Antigamente a gente comprava a cubancada e pronta. Hoje a gente manda fabricar. De apoio com encaixe. Então isso aqui está detalhando meio as coisas que eu acabei de falar para vocês, tá? Apoio. Posição do vaso. Já falei dessa história da posição do vaso, tá? Gente, quando acontece que um vaso não conseguir ficar escondido da visão, você pode ter um anteparo na frente dele para quebrar a visão também. E não precisa quebrar ele completamente, fazendo anteparo até o fim. Você pode fazer com que o anteparo seja um pouquinho menor só para quebrar o principal dele, para não ficar tão esdrúxulo na entrada. Não sei por que esse slide tem conteúdo repetido. Iluminação, não, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, que a gente não vai fazer interiores. Mas a iluminação ideal para um banheiro, gente, é luz vindo de todas as direções. De baixo, de cima, de um lado e do outro. Como a gente não consegue fazer isso na vida real em qualquer projeto, porque vira uns tagalhaços de luz, a gente normalmente prevê pelo menos 2 pontos de luz, porque esse lado e esse cobrem a maior porção de luz. E evita a tal da penumbra. Tá? Eu gosto de fazer 3, uma no meio e uma do lado do outro, fica a maior porção corrigida possível para a iluminação. Então não vou falar muito desse detalhe de iluminação, porque para vocês não é tão importante, eu não vou cobrar. Vou falar sobre arandelas também. A arandela em banheiro, ela causa ofuscamento, então tem que ter cuidado com a altura dela, senão você não consegue sair no espelho, você vai sair no espelho e fica ceguinho, mas ela tem que estar de 1,80 m para cima para ela ficar funcional. A não ser que ela seja alguma coisa indireta, só de efeito, que você não enxergue a fonte de luz. Caso contrário, não é uma boa pedida trabalhar abaixo. Aqui é a solução que eu falei que normalmente se faz. Pois você não pode botar todas as direções, você aumenta o espectro de luz na porção superior, porque ela vem como se fosse de várias direções, mas sempre por cima. Qual é o tipo de luz? Amarela ou branca? Fala do banheiro? Amarela. Na verdade, amarela não. Luz corrigida que imita a luz do sol. Por quê? Quando uma mulher quer se ver para testar sua maquiagem no banheiro, ela quer saber como é que ela vai ser vista na rua quando ela estiver fazendo atividade na rua à luz do dia. Se você coloca branca, a mulher começa a exagerar nas tonalidades, ela vai para a rua bem palhaço. Então ela chega lá na luz do sol, que é amarelada, e enfatiza o colorido. Luz branca, você se enxerga sempre pálida. Aí você vai exagerando no colorido. Quando chega na rua, fica mais colorido ainda. Então a luz ideal é a luz corrigida. Que nem é a branca, nem é a amarela. Tá? Luz corrigida? É. Você está falando de temperatura de cor. Temperatura de cor ideal. A fidelidade das cores é a luz corrigida. Que é a luz que imita a cor do sol. Ela tem que ser em foco ou tipo assim, vai se for. Não. Você está falando de luz focada no rosto? Ela pode ser assim, ela pode ser um pouco mais distribuída. O importante é cobrir a maior quantidade de direções possível. Porque se você só coloca uma de cima, você gera penumbra aqui de baixo. Então você fica com o rosto, fica meio feito vampiro, entendeu? Então a gente tem que botar luz vindo da maior quantidade de direções possível. A luz ideal é igual a camarim. Vem de cima, vem de lado, vem de baixo. Só que essa história de iluminar para todo lado, ela gera outros problemas funcionais para quem não está preocupado só em se maquiar. O homem normalmente não tem essa necessidade toda de luz, como a mulher tem. Mas também, para o caso do homem fazer a barba, observar o rosto, o cabelo, também essa luz de todas as direções é ideal.
Mas o grau de exigência do homem é menor. A questão do LED atrás do espelho tem alguma finalidade ou é só a questão? Estética é um efeito. Agora ela também, se você botar atrás do espelho para todas as direções, ela meio que dá esse efeito de iluminação de todos os vasos. Melhora a questão de corrigir a penumbra em cima do rosto. Mas normalmente a gente faz isso para dar efeito, para dar elegância, para marcar o banheiro. Não é por uma questão funcional, não. Chuveiro também a gente vai ver cacetada, né? De possibilidades. A diferença básica de ducha para chuveiro é a quantidade de jato d'água que uma vai proporcionar em relação à outra, tá? O chuveiro tem um jato d'água com uma maior proporção, a ducha já é uma coisinha mais concentrada, um pouco menos de fluxo de água, tá? Normalmente as duchas vêm na diagonal, os chuveiros vêm verticalmente a queda d'água. É super comum hoje em dia ver o tambor ou o chuveiro de teto. Só que aí, para você ter um chuveiro de teto, você tem que pensar na consequência hidráulica disto. Se você não está com um mínimo de projeto, que é 1,30 m de coluna d'água, na verdade, com 1,30 m de coluna d'água não é sempre que eu aconselho estar com chuveiro de teto. Você vai ter que apelar para o segundo parâmetro da norma, que é de 2,30 m de coluna d'água, para ter isso aqui com segurança e confiança, tá? Mas é um elemento bastante restrito dentro da norma. Vocês vão pegar a hidráulica ainda, lá no sexto, mais ou menos. E aí o professor vai dizer que para ter uma pressão mínima no chuveiro, que é o ponto mais alto do banheiro, precisa existir uma distância entre o ponto de saída, lá na caixa d'água, e o chuveiro, que é a tal da coluna d'água. Então essa distância mínima, a norma, eu não sei de cabeça que a gente professor de hidráulica, mas se eu não me engano a norma prevê duas condições, 1,30 m e 2,30 m. Com 1,30 m eu já não acho tão bom fazer o de teto. De distância. Ou então por isso que o banheiro lá de casa tem a pressão é pouco. Não, mas isso pode estar relacionado com o também a bitola do cano que trabalhou. É de 50. Lá em hidráulica vocês vão ver isso com detalhe. Igual está falando, não foi nem a minha praia, eu vou errar as bitolas se eu começar a escrever para vocês. É uma solução bastante elegante, viu? Chuveiro de teto quer dizer requinte no espaço. Ela libera o layout, deixa o layout limpo, o visual fica bonito. Via de regra, chuveiro é uma coisa feia, tá? É uma coisa que fica um cano pendurado. A gente, quando elimina esse cano, a gente torna o ambiente mais limpo, mais moderno. Antigamente chamava ele de tambor. Minha sócia chamava muito de tambor. Hoje em dia já não é mais assim, já está mais comum chamar de chuveiro de teto. E não tem que ser que tem um LEDzinho. Tem aqui também, ó. Deixa eu mostrar aqui. Pular um pouco ali. Esses são chuveiros que tem cromoterapia, isso não é nenhuma novidade, tá, gente? Mais ou menos 15 anos atrás, foi quando eu vi ao vivo e a cores um chuveiro desse. O que a gente implantou na casa do cliente, inclusive um dos clientes que a gente vai visitar, que é o Pedro, na casa dele tem esse de cromoterapia. E tinha a opção do que toca música, você coloca lá o MP3 e aí você toma banho com a musiquinha, com a luzinha, cromoterapia, e tem o cardal embutido nele também, que você vai lá e digita quantos graus você quer, aí ele prepara a temperatura para você e abre já com a temperatura, tocando música e mudando de cor. Haja água. Eu já demoro. Não, ao contrário, ele faz racionalidade de água, esse modelo do chuveiro. Vai demorar mais. Haja dinheiro para comprar um, né? Não, mas esse vai demorar mais no plano. Que um chuveiro desse custa 3 paus, né? Então, tem que estar afim. Ó, aqui no Brasil não é comum, mas no exterior vocês vão ver que eles não têm chuveiro. Eles têm a ducha de banheiro. Que a ducha serve para você arrancar da parede, vai na pia, lava a mão, leva para cima do vaso, faz chuveirinho lá, né? E vai para dentro do box e toma o banho. Nós brasileiros achamos isso nojento, mas nos Estados Unidos isso é comum. Minha sócia foi para lá, aí ela viajou, aí foi usar o banheiro do hotel, chegou lá, abriu o banheiro, aí ligou para a amiga dela do quarto: mulher, meu banheiro não tem chuveiro, não tem pia, não tem nada, só tem ducha higiênica. Como é que eu faço aqui nesse banheiro? Aí ela ligou lá para a recepção, aí a moça foi lá e ensinou para ela, falou: não, vai lá, puxa, você estica, toma banho, volta, lava a mão, tudo num só. E é aquecida. E ela é aquecida. Não, até nas cozinhas eles usam, né? Sim. A gente já está usando as cozinhas que tem esse gatilho, as torneiras que tem esse gatilho, que é diferente dessa ducha aí. Não é bem desse jeito não. E são novas, elas são caras, são diferenciadas.
A gente também vai ver os banhos turcos, que são aqueles banhos horizontais, né, que vem de lixo na horizontal. É uma possibilidade também de banho que a gente tem para fazer. Não vou entrar em detalhes de torneira com vocês, tá? Já falei a principal diferença para que a gente vai trabalhar. Então, essas questões de acional, de direcionado vai ter toda a diferença. Olha lá, a questão que eu falei da torneira que é adequada, da curva. A gente pode ter a possibilidade de trabalhar na parede ou na bancada, isso é uma previsão que o arquiteto tem que prever. Não vou falar de paginação cerâmica, que a gente não está em design interiores ainda, nem dos registros, seja uma coisa que entra num detalhe que a gente não vai ter. Gente, janela em banheiro, quanto mais alto melhor, e quanto mais próximo do box melhor também, tá? Porque o objetivo da janela no banheiro é reduzir a quantidade de vapor que se acumula, senão o teto vai mofar. Então a gente tenta botar ela aqui acima e perto do box, perto do chuveiro. Isso aqui também não interessa tanto pra gente, não vou falar de hidráulica. Você lembra o esquema do chuveiro? Não, um esquema de água para até chegar no banheiro. Aí a caixa. É aquela história que eu falei, ó, a distância daqui do ponto até chegar lá no chuveiro, para o ponto mais alto, tem que ter aqueles X metros de coluna d'água. Senão você não tem uma pressão mínima para o trabalho. Aí, normalmente, o arquiteto, quando projeta, ele não pensa somente nas coisas básicas, tem também os acessórios, papeleira, toalheira que vem no projeto. Banheiro, gente, é uma coisa que, assim, banheiro é um pedido de casal jovem. Casal de senhores normalmente não costuma pedir banheiro, porque banheiro é realização de sonho. E à medida que você vai usando, é que nem piscina, chega a um ponto que a família não tem mais esse desejo de ter aquele acessório, e é um pedido comum tirar os banheiros. Banheiras são coisas que não podem ser conjugadas com chuveiros, pelo menos para o hábito da maioria das mulheres brasileiras, porque a gente sabe que o elemento padrão podre que se tem no banheiro se chama homem, né? E quando você conjuga banheira com chuveiro, normalmente o homem vai lá dentro e mija, e aí o banheiro fica sempre com cheiro de mijo. E mulher não mija não. Ela normalmente mija no vaso. Vai dar mijadinha não. Não, vai no vaso antes. Eu vou no vaso antes. É o depoimento das minhas clientes sobre os esposos dela. A maioria chega para mim e fala, não põe isso em dia, ninguém vai mijar. Eu tenho uma cliente, inclusive, que tinha, que eu acho que eu falei isso para vocês, que tinha que colocar um ralo de um lado, o outro do outro do box, porque ela não queria que o xixi dele, na hora que ele estava tomando banho, passasse nas pernas dela. Então eu reprojetei o box para ter dois ralos com dois banheiros, né, para evitar esse tipo de situação. Mas é como outra coisa, eu não sei se vai aparecer nos slides, vou adiantar para vocês. Olha só, eu acredito que é papel do arquiteto, é nosso papel, estimular a sensualidade do casal, a vida amorosa, então propor situações românticas nesse momento do banho também, quando há um espaço grande que chega a virar uma sala de banho mais do que simplesmente um banheiro. Mas é importante também de respeitar os casais que têm hábitos de individualidade. Tem um casal, por exemplo, que quer o vaso dele separado dela com box fechados. Isso é legal. Tem casal que pede, o meu banheiro é aqui, eu saio do quarto, tem a porta do meu banheiro e tem a porta pro dela, separado. Né? Até porque tem isso mesmo, tem um relato do homem pouco, ele vai lá e mija para todo lado, mija no chão, mija no canto, joga a parede em qualquer canto, tem mulher que não suporta isso. Agora, obviamente, tem um homem que não é desta maneira, mas eu estou falando de clientes que vão ter esses pedidos para vocês. Tem nenhuma mulher que eu pego não vem, não vai falar assim. Cara, se tem, o marido não tem coragem de falar isso da mulher. E a mulher Ela solta o ferro no tempo na hora, ela nem fala, né? É que nem também quando tem muita exigência para a vaidade do esposo. Ele não conta, normalmente quem conta é ela. Eu já tive um banheiro que tem que fazer uma bancada, que ela tem que ter 2,5 metros de extensão a bancada. E não era tão grande assim o espaço do quarto do casal para eu fazer isso em bancada. E aí ela falou assim, tem que ter. Aí ele falava, não precisa, amor. Ela disse, tem que ter, não precisa. Ele falou, aquela briga. Aí
sei que no final da briga, ela chegou e falou assim, tem que ter sim, eu vou dizer por quê. Porque eu boto aqui meu celular, você bota o seu também. Aí você bota o seu barbeador, aí eu boto o meu secador. Aí depois que eu boto o meu secador, aí você coloca o MP3, eu começou a falar, e no final na hora você acaba o cabelo, você fica com essa sua chapinha aí, brigando com a mulher também, e não acaba as tomadas. Então tem que fazer a bancada com 2,5 meses. Mas isso o homem não fala. Isso normalmente a mulher chega para comentar, se eu estou dizendo aí. Sim, deixa eu vir aqui mais pra frente. Então, o banheiro também é um local, quando ele é grande, a gente pode brincar com os apelos sensuais. Não vou falar detalhes de sifão, porque a gente não está mexendo com esse grau de detalhe aí, tá? Vou pular. Já que a gente está falando de banheiro, eu vou citar um pouquinho o banheiro público, porque essa base que eu estou dando para vocês de residência vai ficar de aprendizado para você projetar de banheiro em tudo quanto é situação. Então, banheiro de homem é um banheiro mais complicado, ele é mais cheio de inconvenientes. Aqui só como curiosidade, eu peguei um banheiro que tem mictório feminino, né? Lá na Irlanda existe isso, né? Tá até ensinando como é que usa ali para a mulher na parede. Estão vendo aí na imagem, né? Mas normalmente o fator complicador de banheiro, gente, é o homem. Por que a gente coloca certas peças e não coloca outras? Porque para o homem vai gerar certos problemas, ou a mulher se incomoda com o que o homem vai fazer. O banheiro público masculino tem os incômodos, inclusive, de um homem para o outro. Banheiro mictório, com espaçamento pouco ou sem divisória, é problema na certa. Primeiro que se você tiver número ímpar, o do meio nunca vai ser utilizado. Você só usa um lado do outro. Se for utilizado, um vai balançar no outro e alguém vai tomar banho de mijo, né? Sem falar que tem a questão do assédio sexual também dos banheiros. Se ele não for assédio sexual, realmente de fato, tem, né, nos seguros, né? Aí, se ele não acontecer de fato, acontece no mínimo a questão da invasão da devassidão. Quando você está no mictório, você não é obrigado a se expor com quem está do seu lado utilizando. Então, um arquiteto ele prevê isso. Outra coisa também é que é comum os arquitetos de shopping projetar banheiro com o seguinte problema. Você abre a porta, você não pode dar de cara com o mictório. Porém, o mictório é a coisa que tem que estar mais ao acesso de quem utiliza, porque a coisa que mais o homem quer fazer ao chegar no banheiro é dar aquela mijadona rápida. Então ele quer primeiro de tudo acessar o mictório. Mas se você abrir a porta e der de cara com o mictório, você dá visual para fora que fica desagradável. Então o que os arquitetos fazem? Tiram um pouco da visão. Só que tira da visão, mas coloca de frente para o espelho. Então quando você abre a porta, você olha para o espelho e de cara olha para o reflexo que está no mictório. Esse é o erro mais comum em projeto de banheiro público. Outro erro, vai passar no slide já, mas eu estou tentando para vocês. Outro erro super comum em banheiro público. Digamos que você tem uma extensão grande de banheiro feminino e outro masculino. Aí os arquitetos fazem uma portinha aqui, outra portinha aqui. Isso daqui não é bom, porque também rola assédio. Especialmente em órgão público, quando você tem a bateria de banheiro no fim dos ambientes, é comum ocorrer assédio sexual aqui, ó, nesse trânsito aqui. Porque o homem, antes de entrar no banheiro, ele assedia a mulher. E sem falar que tem as mulheres que estão gostando da ideia de serem assediadas. Então acontecem as cenas também aqui, onde um vai penetrar no outro, e a gente está induzindo, não penetrar nesse banheiro. Uma pessoa vai entrar no banheiro indevido, porque a gente favorece o nosso acontecimento. Então, um preparo para seccionar os fluxos ou um distanciamento das portas de acesso é interessante. E outra coisa, se isso aqui está no fim do corredor, sempre a gente vai fazer com que a mulher chegue no banheiro primeiro e o homem vai por último. Porque a gente reduz a possibilidade de assédio sexual também. Ok? Enquanto o caminho para a mulher, é o menos do homem. Então a gente precisa de um espaçamento mínimo de divisória para favorecer. Aqui eu estou somente colocando as imagens para vocês, para estimular vocês a partirem, sair um pouquinho do trivial do banheiro, né? Os banheiros carotões que era só um quadradão, a gente está vivendo uma era onde isso aí é interessante. Outra coisa também, não será cobrado de vocês detalhamento vertical, né, paginação vertical, então a gente não vai ter esse detalhe, mas
Se lembre que nós estamos vivendo um momento de acessibilidade. Então o banheiro hoje tem que ser universal. A maioria dos elementos são metro de altura. Leiam a NBR de acessibilidade para saber melhor as autorizações. Que está lá tudo escrito. As barras, vaso especial com essa reentrância, porta abrindo para fora, dependendo se tem ou não o espaço do giro. Porta com 80 no mínimo para poder dar essa acessibilidade. Então não vou entrar nesses detalhes aqui, tá? E no finalzinho aí, Mas nos próprios slides tem um monte de sugestões e dicas para vocês para projetar banheiro acessível. Mas a melhor maneira de projetar é dar uma lida na norma, que isso aqui na verdade são resumos da própria norma, tá? Da NBR de acessibilidade. Outra coisa também que eu vejo em erro de projeto de banheiro público. O box com a divisória levantada e o piso de porcelanato polido. Isso é devassidão total. Você vai no banheiro, na hora que você senta, que você olha para o chão, assim, né? Se você está usando sua calça, você está vendo o inferno acontecer lá do outro lado, né? Pode ser que a pessoa esteja também fazendo coisa parecida e às vezes ela está no momento da limpeza ainda, né? Isso é aí eu acho que você está dando banheiro para ninguém saber que as calças agachadas. Ver os pezinhos, cara. Porque as calças estão arriadas. Você vai ver essa criança até o fumado. Tá na sociedade, no WhatsApp, cara. Então isso daí é meio desagradável mesmo. Então o hall é uma coisa interessante porque a gente quebra a devassidão, né? No acesso. Acho que não, acho que é uma lixeira do lado de fora. Não sei direito não, esse slide tá antigo. Culpa não é uma coisa que a gente obrigatoriamente tem que lançar no interior do banheiro, né? Inclusive quando eu fiz algumas orientações para vocês, eu já meio que fui adiantando para vocês esse tipo de situação, né? É até mais funcional que seja do lado de fora, numa área pública, como por exemplo, banheiro de salão de festas do projeto de vocês. É muito melhor do lado de fora, porque quem está fazendo lá o número 1, o número 2, pode lavar a mão depois de sair. A pessoa quer só lavar a mão, ela não entra lá, ela lava lá rapidinho. Tá, você decidiu também, né? Hã? Decidiu depois. Não precisa, exatamente. O cara acabou de utilizar. Olha lá, já falei do prioridade do banheiro feminino, né? Quando está no fim do corredor, para evitar assédio. Banheiros contemporâneos a gente sai tradicional. Não é incomum ter televisão dentro de banheiro, tá? E eu já projetei apartamento pequenininho que simplesmente a dona do apartamento, eu quero uma banheira, eu quero uma televisão. Eu gosto de estar relaxando na banheira depois do trabalho assistindo televisão. Televisão. Você tá vendo, essa aqui é banheiro de bala, televisão no chão. Isso é preparado, né? Sim, que ver. Isso aqui é só um banheiro, um chuveiro iluminado, né? Com LED, a mesma coisa, só que tem uma situação diferente. Aí foi fazer essa bicha, vai cuida da aula. Esse aqui, gente, já não é um banheiro tradicional, é o que a gente chama de sala de banho. Então a sala de banho é uma área ampla, você tem spa, tem local para se depilar, tem local para descanso, às vezes tem um spazinho, tem um local de banho normalmente aberto, conjugado com banheira, né? Tem jardim nesses locais. O projeto de vocês comporta ter banheiros desse tipo aqui, tá? De salas de banho, porque a área do banheiro que o cliente pede ali é bem grande. Pode colocar uma sauna também dentro do banheiro. O cliente vocês não pediu, mas nada impede, né? Porque um banheiro desse também fica uma sauna, mas não é o caso do programa de vocês. Olha o caso aqui dessa ducha, né? É piso autoabsorvente. Ele não tem ralo, não tem aquele ralo tradicional. Tem as fendas aqui, ó, e aí tem uma calha aqui dentro, aí cai na pedra e aí a água escoa pelos cantinhos aqui do revestimento. Então ninguém fica vendo a instalação de esgoto. Bem interessante também. Aí já começa a vir aqui alguns modelos de banheiras. Só alguns exemplos inusitados, banheiros mais arrojados. De novo aquele banho turco, a cabine de banho. Banheiro elevada, gente. Além de perigoso essa história aqui, dependendo do investimento, reduz a acessibilidade, né?
Agora, se lembra que banheira, via de regra, é elevada. O que eu estou mandando ter cuidado é a questão dos degraus. Que a banheira, como é que você acessa ela? Encosta nela, vira a perninha, vai utilizar de qualquer jeito. Se a pessoa não tem acessibilidade, ela normalmente não faz uso do banheiro. Aí sim, Cada vez mais comum os espaços para uso da família no lugar de piscinas, e às vezes isso acontece dentro da própria área de banheiro. É a família. A gente vai encontrar esses modelos retrôs, que são mais raros, tá? Só que eles têm alguns problemas funcionais, ela também tem uma estética de material aparente que eu particularmente não gosto. Eu prefiro mesmo as que são embutidas. Essas de corpo próprio, além de serem mais caras, elas costumam trazer problemas funcionais. Banheiro hoje em dia é sinônimo de hidromassagem, de iluminação com LED, né? Spa mais ainda. Aí tem os modelos de cromoterapia, local para TV, sistema de som, cascata, box ice, que é o local de eu colocar o vinhozinho lá com as pedrinhas de gelo. Então tem tudo, né? Não vou falar de problema executivo porque não interessa muito pra gente aqui, é mais um detalhe de execução de interiores, tá? Um projetinho de banheiro. Isso é um projetinho de banheiro que eu fiz uns, 12 anos atrás. Só para vocês terem noção do que é um projeto. Planta de paginação de piso, planta de luminotécnica, os pontos, os desníveis de gesso. Aí as paginações verticais, frontais. Detalhamento de mobiliário. Esse tinha até detalhamento dos gradinhos que iam para fora. Gradinhos. As grades da janela do banheiro. Exaustor, quando você não consegue fazer uma solução ideal de ventilação. Gente, exaustor, ela é uma solução muito mais psicológica do que técnica, viu? Porque para o exaustor chegar ao ponto de conseguir tirar o mau cheiro de um banheiro e renovar o ar, ele faz um abalo tão grande na estrutura do banheiro que eu particularmente não adoto isso como solução. Tá? Eu coloco mais para atender norma, quando não tem condições de ventilar. Via de regra, a gente precisa ventilar banheiro, sim, tá? O exaustor não é suficiente, por exemplo, para evitar que o teto do banheiro mofe. Ele vai mofar, tipo, com o exaustor. Chega, vou dar uma parada aqui em banheiro. Vamos dar um intervalozinho. Tem dúvida, gente? Alguma dúvida aí, gente, do que comentou? Vou encerrar, viu, gente? Ninguém tem dúvida.